mundo que está assistindo ou ouvindo a esse podcast. Como que vocês estão? Eu sou a Manuela Brigagão, a apresentadora de vocês, e aqui no nosso podcast nós falamos sobre música, teatro, cinema, cultura, tudo isso e muito mais. Então, chega mais! E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Ela que faz parte da Flor Filmes e está aqui hoje para poder falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória e de seus planos futuros. Carol Lobo, tudo Aê! bem? Tudo bom, Manu? Saudade de você. Ai, sim, a gente já trabalhou juntas já. A gente, Exatamente. eu tive a oportunidade de participar do curta-metragem Quase Ele, Isso que é um mesmo. projeto super legal, né? E assim, é muito tempo que a gente não se vê e a gente tá aqui hoje para poder ter esse bate-papo. Então, se apresente, diga quem você é, o que você faz. Hum. Oi, gente. Eu sou a Carol Lobo, nome artístico Carola Lobo. Eu sou educadora há 20 anos, mestre em artes da cena e criadora da Flor Filmes e da Escola de Cinema. Então, eu atuo na educação e atuo como cineasta. Também tenho a CIA As Troianas, que é uma companhia de teatro com foco em narrativas de mulheres, assim como a Flor Filmes. Mas a CIA tá com um projeto só esse ano, que é Quem Escuta o Professor, a Performance. Então é isso, educação e arte andando juntas. Ah, com certeza, sempre, né, gente? A cultura, a educação, a arte são coisas assim que se complementam e a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Então é muito Exato. legal ver que você trabalha em todas essas áreas. E é algo muito comum da gente ver mesmo cineastas assim que vão um pouco para a área da educação, para essa área da cultura, porque é algo que realmente anda muito junto, né? Como a gente já disse. E assim, você é a criadora da Flor Filmes, que, Sim. gente, é uma produtora que, para quem não sabe, só de mulheres. E da onde que surgiu essa ideia? Como que surgiu a Flor Filmes? A Flor Filmes, ela é criada em 2020, logo depois que eu ganho o prêmio Gato Lab de melhor roteiro no Festival Gato Preto, em 2019. E aí, para iniciar o projeto, que a gente ganhou uma premiação em dinheiro para fazer o nosso primeiro curta-metragem, o Duda, eu resolvi criar uma produtora e coloquei o nome de Flor Filmes em homenagem à minha filha Maria Flor. Hum, E Duda é um roteiro de curta-metragem de terror sobre a depressão pós-parto, inspirado nesse puerpério que eu tive depois da Maria Flor nascer. hum, E foi bem difícil, foram três sim. meses sem dormir, foi muito pesado, e aí eu escrevi o roteiro a partir disso. O roteiro ganhou o prêmio, então nada mais justo do que colocar o nome da produtora De como Flor Flor Filmes, Filmes, em homenagem a porque ela. ela me salvou, na verdade, né? Uhum. Eu me tornei uma pessoa muito mais artística, com mais coragem de colocar a minha arte no mundo depois do nascimento dela. Ah, que legal. E Uhum. daí veio tudo isso, né? E pelo que a gente consegue observar, é uma produtora com uma equipe de mulheres que faz filmes, curtas-metragens relacionados a histórias de mulheres, da força feminina. E esse desejo, da onde que veio, assim, da gente poder, como é que fala? Homenagear tantas mulheres e essa força feminina. Ótima pergunta. Bom, eu sou uma estudiosa das mulheres artistas há muitos anos, né? É um interesse pessoal, porque eu sempre me perguntava, eu fiz literatura, minha primeira graduação em literatura, Uhum. e eu percebi que a gente não estudava não estudava muitas mulheres autoras. Apenas Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, às vezes uma Hilda Hilst, uma Cecília Meirelles. E eu fiquei com Sim. isso na cabeça. Falei, gente, mas então não tem autora? E comecei a pesquisar e descobri que tinham muitas autoras, assim como tinham muitas artistas plásticas, assim como tinham muitas dramaturgas. E quando eu começo a procurar sobre cinema nos livros de história, eu não acho nada. Hum, Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? E em sim. 2020 chega, acho que na Netflix, um documentário sobre Alice Guy Blaché, que é a criadora do cinema de ficção. Hum, Então, os livros de história deram para o Georges Méliès esse posto de ter criado o filme de ficção, mas quem criou anos antes foi Alice Guy Blaché, foi uma mulher. Então, as mulheres criaram o cinema de ficção. E depois nossa. elas foram apagadas da história do cinema quando o cinema vira uma indústria e começa a render muito dinheiro. Uhum, Como naquela época as mulheres precisavam ser casadas para poder abrir sua própria empresa, e essa empresa ficava no nome do marido,
ficou muito fácil esses maridos. Que tomarem os títulos de coisas que são feitas, produzidas, idealizadas por mulheres. Exatamente isso. Então, anos depois, né, quando eu chego pra abrir a Flor Filmes, pra criar a Flor Filmes, eu pensei, é a nossa chance de, pelo menos no Vale do Paraíba, que é o Sim. nosso espaço, agora a gente já explodiu, né, assim, já foi pra vários lugares do mundo, mas o pensamento era, se eu quero mudar a história do cinema, minimamente eu tenho que começar pelo meu local pra depois Ah, sim, com expandir pro certeza. global. Em qualquer área, né? É importante a gente começar Exato. da onde a gente veio pra depois ir expandindo aos poucos. Exatamente, isso é muito boa. Uhum. E aí, maravilhosa. E Obrigada. aí foi isso. Então eu comecei esse pensamento de que vamos fazer cinema só com mulheres, principalmente com mulheres, em sua maioria, mães. Então, além de ser uma produtora de mulheres, é uma produtora liderada por mulheres mães, com espaço nos nossos sets de filmagens para atrizes mães, inclusive a Amanda Gazzo, no último filme que a gente Sim. fez juntas, que foi Lola Quer Dançar, ela levou o filho dela de 2 meses e a gente montou toda uma equipe, todo um aparato para fazer um set e uma forma de viver o cinema diferente, que seja acolhedora e permita as mulheres trabalharem sem uma pressão e sem um abuso que o set de filmagem normalmente tem. Demais. A Amanda até veio aqui no nosso podcast e ela comentou sobre isso. Gente, assim, a gente pode ver a importância que é para uma mulher, para uma mãe, a gente ter esses espaços que a gente possa poder colocar os filhos ali sem ser julgamento. Porque a gente vê tantas mulheres, assim, que acabaram de ter filhos ou que têm filhos e que não recebem uma oportunidade de trabalho ou um espaço de trabalho exatamente por isso. Exato. Por serem mães e há esse preconceito de que a pessoa virou mãe, é incapaz de trabalhar, nunca vi isso. Exatamente, porque é sacralizada, né? O ideal é que nem trabalhe, porque pra Que cuidar. cuide da casa, que cuide dos Exato. filhos. Como que tem tempo pra ser mãe, pra cuidar de filho, para cuidar de filho, ser mãe e trabalhar? Exato. Né? Uhum. Parece que não existe organização de agenda, não tem pai pra ajudar. Exato. Assim, Exato. é muito complicado esse preconceito existente relacionado a mulheres, a mães no geral. Então é muito bom a gente ver essa movimentação para poder incluir mesmo, sabe? Essas mulheres, essas mães, é muito bom mesmo. Principalmente na nossa área, né? Sim. Que a área artística é muito competitiva, é uma área muito difícil mesmo. E para você, quais são as maiores dificuldades dessa área? Dessa área, bom, no começo, ter pessoas que acreditassem em mim mesmo eu estando começando, né? Quando eu tava começando. E por estar morando no interior, essa dificuldade de ser projetada nacionalmente. Parecia que se eu estava no interior eu não poderia, eu seria local e não global, eu não poderia passar para outras cidades, para outros espaços. Sim. E aí eu cansei de tentar entrar em alguma companhia de São Paulo, de participar como assistente de direção em algum filme, daí eu resolvi abrir a minha própria produtora e fazer os meus próprios filmes. Sim. E foi a hora que eu entendi que ninguém ia bater na minha porta e falar, olha, acho você sensacional. Eu teria que forjar a minha história e criar esse meu caminho nas artes. E foi isso que eu fiz e deu certo, deu muito certo. A gente tá só crescendo. Mas é na força, né? é na força da paixão, assim, na força do útero, porque de fato são uma série de fatores que fazem as pessoas estarem em foco na arte. E muitas vezes não é só o talento, né? Uhum. São os contatos, muitas vezes é você, sei lá, ser amigo de alguém que te conhece, que te apresenta para um diretor global. Então, não é só o talento. Então, eu resolvi eu mesma fazer a minha história e ser protagonista da minha história, não ficar esperando ninguém me encher o saco. Isso aí, né? Tem que tomar a frente mesmo das coisas, senão não vai pra frente, né? Exato. A gente não pode ficar estagnado e é muito bom a gente ter essa atitude. Podia dar tudo errado, sabe? Podia dar tudo errado, mas não, vou arriscar, porque pelo menos eu vou tentar e se der certo, deu certo. Vou fazer do jeito que eu acredito. Sim, é o caminho certo, né? É muito bom a gente seguir a nossa intuição, né? Mulher, intuição muito aflorada, gente. Nossa, esse sentido. É bom a gente seguir a nossa intuição, fazer aquilo que a gente acredita que seja certo, que a gente vai longe, né? E acreditar no nosso trabalho também. Porque se a gente não acreditar no nosso trabalho, quem vai? Exato. Começa por nós, né? E é muito isso que você falou, de quem que vai acreditar em mim no início. Porque no início ninguém acredita. É tipo, tá, você é talentosa, né? Mas. Você quer de fazer Taubaté. teatro? Que bom! De Taubaté, interior, entendi. Entendi. É aquela coisa, né? Tipo, o que você é? Sou atriz. E?
O que mais você faz? Você trabalha com o quê? Qual que é o seu emprego? Ah, eu sou atriz. Nossa, você não tem medo de ser pobre? Você vai continuar com isso? Depois fica velha, a galera não contrata mais. Exatamente. Tem tantas camadas para as mulheres, né, no mundo das artes. Ah, é demais, gente. Questão da idade, questão da beleza. A gente vê muito isso também em A Substância, indicado ao Oscar no Adoro. ano passado. É um ótimo assunto. Mas, assim, antes de a gente falar sobre isso, que eu adoro. Se a gente conversar, não para mais. É, mas isso de tipo, ai, porque no início as pessoas não acreditam. Elas vão acreditar em você depois que você já tá bem, que você já provou o seu valor. Exato. Que eu consigo fazer isso. Aí Exato. agora as pessoas vêm acreditar em você, enxergar o seu trabalho. Mas é importante a gente sempre lembrar, não das pessoas que chegam depois que a gente tá bem, mas das pessoas que estavam com a gente lá no início, Exato. quando ninguém acreditava. Sabe? Então é muito. É isso, sabe? Eu enxergar as pessoas que acreditam que você pode crescer ainda mais, as pessoas que estavam com você lá no início, e se rodear de pessoas que realmente querem crescer junto com você, querem seu sucesso. É isso É mesmo. muito bom, mas essa questão, gente, de mulher ficar idosa, não ser mais contratada, é um assunto, ó, Que rende outra conversa, rende né? outra- Outro programa. outro podcast de 2 horas, porque, assim, é um assunto absurdo, a gente vê isso muito, que a Demi Moore, assim, atuou super bem em A Substância, mostrando tudo isso, que a gente vê essa necessidade das mulheres de sempre tentarem parecer mais jovens, essa questão do estética agora é muito botox, Exato. muita harmonização facial pra ficar com essa aparência mais jovem. Como se aí sim você pudesse ser respeitado. Depois de uma certa idade, a mulher. Então, assim, a mulher ela tem uma vida útil para a sociedade muito curta, né? Porque se a gente começa a ser valorizada como um ser pensante, um ser de credibilidade, depois que a gente tem, sei lá, 20 e poucos anos, se formou. Sim. E se depois, quando você entra na menopausa, que vai pegar ali a partir dos 50 anos, você já não é tão importante assim para a sociedade, a gente tem o quê? 20 anos de Exatamente. utilidade. É, mas, gente, e assim, isso é uma coisa que a gente consegue observar acontecendo ao nosso redor. Não é algo que, não, quando a gente para analisar minuciosamente o comportamento de uma sociedade. Não, gente, é algo que você vê, assim, nitidamente acontecendo. Exato. E é muito complicado mesmo toda essa situação. E você também comentou que você escreve, né, os seus roteiros. E Uhum. você escreveu de um assunto muito pessoal, Sim. que foi sobre o seu puerpério, que é um assunto, assim, gente, o puerpério, por si só, né, ele é uma fase muito difícil, que os hormônios são todos alterados depois de um parto, né, já em muitos estudos, né, a gente vê sobre isso, e é uma fase tão sensível, e você escrever sobre isso, pra você, o que é essa coisa de você colocar os seus próprios sentimentos num papel e transmitir esse sentimento pro público? Qual é a dificuldade nisso? E como você faz isso, sabe? Pôr essa sua verdade ali. Pra mim é uma questão de vida ou morte. Se eu não colocar no papel, eu não durmo à noite. Aquilo fica me perseguindo de uma maneira dolorosa. Então, colocar no papel é como se eu estivesse reorganizando as minhas dores, os meus traumas. E a partir do momento que eu coloco no papel e tento fazer com que aquilo que está no papel chegue a outras pessoas, eu tô ressignificando a minha dor. E compartilhando o meu conhecimento, compartilhando os meus traumas, e a gente cria um grande ciclo de pessoas que estão em contato com aquilo, estão se inspirando também, estão se entendendo mais. Esse é um processo de cura. A arte, ela não foi criada para curar, né? Mas essa parte curativa, terapêutica da arte, ela existe. Então, e se eu não escrevo e fica guardado em mim, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho insônia. Então, é a minha forma de lidar com a minha dor. E quantas pessoas que veem o seu trabalho e que se identificam, né, com essa situação? Porque o puerpério, gente, é algo que acontece, que atinge todas as mulheres, assim, pós-parto. Minimamente ou mais, sim. Cada uma de um jeito diferente. Algumas a gente vê que se afetam mais, outras se afetam menos. Cada mulher é uma mulher, né? Cada corpo é um corpo. Então, é algo assim que as pessoas podem se identificar com você. E existem muitas histórias assim. Então, é muito bonito a forma que a arte atravessa as pessoas. Sim. E é muito gratificante pra gente, né, que faz essa arte, a gente ver tudo isso, sentir tudo aquilo que primeiro a gente tem que sentir, pra depois a gente transmitir pras pessoas.
Então é algo muito legal, né? Sim. E como que é esse processo criativo para poder criar os seus filmes? Como que vocês decidem os temas? É isso às vezes que eu pego. Ai, são tantas produções que você fala, não, agora a gente vai fazer isso. Como que chega esse sentimento? Como que é todo o processo até chegar ali e gravar e editar? Muito legal essa pergunta. A gente tem várias ideias. Então, assim, eu tenho pelo menos umas 10 ideias para o ano que vem. Nossa. Pelo menos, elas vão surgindo, assim, elas vão Sim. brotando. E elas passam por esse lugar de ser e estar mulher no mundo. Sim. Porque eu sou uma mulher no mundo, né? Uhum. Uma mulher branca, que tem privilégios. Então, os filmes que eu faço são diferentes de filmes de mulheres que estão em outras situações, em outras vulnerabilidades. Então, Uhum. passa por esse corpo primeiro. Sim. As decisões vêm desse lugar, Uhum. né? E aí, bom, tem as 10 ideias. Tchá, 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 tchá. Aí, o que que acontece? Vem os editais. E daí, eu analiso os editais e falo, nossa, essa ideia aqui cabe nesse aqui. Essa ideia aqui dá pra fazer nesse aqui. E essa ideia aqui dá pra fazer nesse aqui. E essa ideia aqui dá pra fazer nesse aqui. Aí a gente inscreve nos editais e os que passam a gente produz. Então, tem a ideia, tem esse corpo no mundo, esse lugar, e o artista ele tem que estar sempre muito aberto ao encantamento, né? Do Sim. dia a dia, pra você poder filtrar, pra te atravessar e você poder filtrar tudo isso que acontece com esse corpo no mundo. Sim. E aí, a partir desse filtro, tem as ideias e tem um segundo filtro, que é quando vem os editais e eu consigo organizar para qual vai. Então, por exemplo, o PROAC esse ano abriu curta-metragem de terror. Isso, temático mesmo, terror. Isso nunca Sim. tinha acontecido. E eu sou Nossa. apaixonada por terror. Então, as minhas 2 ideias de terror, elas se encaixam nesse edital. Daí você manda? Daí eu mando. Gente, porque ideia não falta, né? Aí quando vem a Não. oportunidade, legal. Então, assim, a ideia já tinha chego há muito tempo, mas a oportunidade de fazê-la acontecer chega depois. Exato. Então é muito no momento ali, no momento certo também, né? Exato. Então, por Sempre. exemplo, Lola, eu tive a ideia. Lola é o filme mais louco, assim. Porque eu tive a ideia em outubro, no Dia das Crianças. O edital abriu 2 semanas depois. Eu inscrevi 2 semanas depois. Em novembro, o filme já tinha passado. Nossa. E a gente recebeu o dinheiro em janeiro. Nossa. Foi desse jeito. Foi pá, 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 pá. Era um filme que ele simplesmente Saiu. aconteceu. E foi bem certinho, né? Pensei, olha que ideia né? boa. Um dia eu vou escrever. Abriu, eu escrevi e deu certo. Mas, por exemplo, legal. quem escuta o professor é uma ideia que eu tenho desde 2020, desde a pandemia, e que eu só consegui gravar esse ano. Nossa. Porque esse ano abriu um edital que encaixou. Então, depende desse lado, que é um lado mais racional, Sim. e tem esse lado que é o lado mais criativo, sensível. Que legal. Então as coisas, né? Tudo depende de alguma outra coisa ali pra acontecer. Exato. Gente, muito legal. E assim, depois que os filmes saem, que as pessoas assistem, vem os elogios e também vem as críticas. Muitas. Então, como você lida com as críticas? Se você já recebeu alguma crítica sem ser construtiva, como você filtra? Como que essas críticas impactam no seu trabalho? Tá. No começo, quando eu comecei a mostrar o trabalho, Duda, por exemplo, me impactava muito alguém falar que era uma história que, é um terror que não precisa contar, porque assim, gravidez não é terror. Homens, né? E aí, observação, homens. E isso me impactava muito, porque eu pensava, gente, eu passei por isso, foi o maior sofrimento gravar o filme também, não foi fácil, a gente tinha baixíssimo orçamento. E aí você recebe a crítica. Então, em Duda, eu sofria muito com as críticas. Aí, quando passou para os próximos filmes, eu já estava preparada, né? Eu já entendi que tem crítica e tem gente que fala mal só porque quer falar mal mesmo, tem gente que adora botar defeito nos outros, tem gente que tem Sim. críticas construtivas. O que que eu faço? Quando a crítica é construtiva, que eu percebo, essa pessoa tá me falando um negócio que eu posso melhorar no próximo filme, eu pego. Quando eu percebo que é uma crítica destrutiva, uma crítica de alguém que precisa falar mal do trabalho do outro para poder se sentir melhor, entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes nem entra, a pessoa tá falando e eu tô aqui. Que divertido, já, tá. Mas isso vem com a maturidade também, né? Eu tenho 42 anos, então eu consigo lidar e entender, essa pessoa não quer meu bem, ou essa pessoa tá falando só pra poder criticar alguma coisa. Essa pessoa tá pensando mesmo que
eu posso melhorar de alguma forma. E aí eu vou Sim. filtrando. Gente, porque assim, a gente vê muita crítica por só ser crítica Uhum. e críticas construtivas. Tipo, por exemplo, nossa, por exemplo, você que assistiu minha peça, você pode ter visto eu atuando lá falando, nossa, gostei, mas eu acho que pra você poder impulsionar e melhorar ainda mais a sua atuação, você pode fazer isso, 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 isso. Isso é uma crítica construtiva. Aí você chega, nossa, você atua muito mal. É. Você já pensou se Que você vai dar certo mesmo como atriz? Tipo. Então, sabe? Porque gente, esse tipo de crítica, o que essa crítica agrega na minha vida? Exato. Ela muda, ela melhora o meu trabalho? Ela vem pra me ajudar ou só pra me destruir, pra me deixar mal? Então é bom a gente avaliar tudo isso, senão a gente se sente muito mal depois, né? Perfeito. E assim, é muito bom, você demonstrou ser uma pessoa muito criativa, muito pensante, né, dessas ideias, gente, é muito bom. Ser criativa é muito bom esses trabalhos, assim. Mas a gente vê muito, assim, eu entrevisto muitos músicos e tal, e daí às vezes vem muitas ideias, e os trabalhos chegam e tal, só que às vezes aquilo que a gente está idealizando não é aquilo que o público no momento espera. Porque o público muda, né? Com o tempo também. Nossa, com Cada hora certeza. eles pedem alguma coisa. Tipo, no momento, lançar um filme falando sobre, por exemplo, tarô, que é um assunto muito em alta agora, que agora tá falando muito dos arcanos também. É um Lola assunto tem muito em alta. tarô. Gente, é muito legal. Mas, tipo, é um assunto assim, a galera tá super curtindo falar sobre isso. Então, seria muito interessante pra esse público de agora, mas talvez daqui a um ano a galera já seja outro público, outra pegada. Eu quero saber como que você equilibra a comercialização, a forma que o público vê, como que você filtra aquela ideia que você acha que vai dar certo, a que não vai dar certo, né? E teve alguma vez que você achou que você tinha uma ideia muito boa, que chegou lá na hora e você falou, às vezes isso não vai dar certo. Que... Essa pergunta eu acho. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Nossa, E sério? esse é muito meu calcanhar de Aquiles, assim, é onde me pega. Você fez a Nossa. pergunta que a terapia vem fazendo há muito tempo, hein? Que bom que eu faço terapia que conseguirei responder. Ai, que ótimo, gente. Todos devem fazer terapia. A E... sociedade seria um lugar melhor se todos fizessem Não é? terapia. Terapia e interpretação de texto para todos. Sim, por Obrigada. favor. Bom, tá. Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Mas eu sou mesmo. Eu sou rebelde. E aí, qual que é o lance? O lance é que no começo eu queria que o meu público se incomodasse. Então eu queria ferir o público. Então Duda é um filme que tem gente que assiste no mudo. Porque assistir o bebê chorando durante os 15 minutos de filme, pra algumas pessoas é desesperador. E eu boto esse bebê chorando do começo ao fim. Entendeu? Nossa Por quê? Porque é essa sensação. Quando o bebê começa a chorar, temos mães aqui neste estúdio. Quando o bebê começa a chorar. Temos, tá, gente? Quando o bebê começa a chorar é desesperador. A gente quer que ele pare. E ele não para, é um filme de terror. Então eu queria muito ferir meu público. Isso continuou por alguns anos. Até que eu percebi, e aí é uma mudança minha, e isso acaba refletindo na forma como eu faço o filme, que eu precisaria também fazer uma graça para esse público, fazer um carinho no público. Então eu comecei a selecionar filmes como Lola, por exemplo, que são filmes para o público sorrir, para o público se apaixonar, para o público dar risada, sentir o coração quentinho. Mas a marca Flor Filmes, que é esse lugar da mulher como protagonista da história e uma tentativa de quebrar estereótipos já estabelecidos pela sociedade patriarcal, por exemplo, numa comédia romântica, no final a menina acaba ficando com o cara e dá tudo certo. Esse tipo de tropo que a gente chama, que são os estereótipos, eu tento quebrar da mesma forma. Só que agora usando mais humor e fazendo mais graça do que tentando ferir. Então, assim, eu hoje, de maneira racional, isso não acontece de maneira racional, né? Vai acontecendo, agora eu consigo enxergar que eu vou ter sempre filmes que vão ser mais palatáveis, e quando eu estiver no terror ou no cult, eu vou fazer filmes que são filmes mais, não vou dizer desagradáveis, mas que são filmes que abalam esse público, que tiram esse público do lugar de conforto. Filmes desconfortáveis. Então eu vou ter essas duas linhas, entendeu? Porque ficar só aqui também, às vezes, afasta o público.
e não aproxima. Sim. E aí, é isso, assim, tá? Substância é maravilhoso, certo? Uhum, Mas Substância não é um filme fácil. não, e pra você assistir, gente, A Substância pra mim foi um filme extremamente desconfortável. Eu Exato. amo esse filme, eu acho uma obra maravilhosa, assim, mas, meu Deus, assistir esse filme, porque eu acho, uma coisa que me pega muito em A Substância é que é um filme muito silencioso. É, Então, e eu tenho muito esse negócio de, ai, filme de terror, se tá muito em silêncio, é porque em algum momento eu vou levar susto. E é um filme, assim, silencioso do início ao fim. é. E aí, cada barulhinho eu ficava, meu Deus, é agora, é agora. E E- assim, é uma sensação de desconforto que vem, mas é proposital. É. E assim, nossa, eu achei engraçado você falando isso, porque, nossa, então, eu feri meu público por anos, e agora eu vou dar um carinho, né? Fazer uma comédia romântica aqui, mas o terror veio, hein? Ele tá vindo. Tá A vindo. gente faz um carinho Faz aqui um carinho aqui e e já assusta volta. aqui. Rapidinho, assim, só um tapinha na cabeça e já Exato. volta. Mordo, assopra, eu vou morder de novo. Mas Muito consegui legal. fazer esse equilíbrio, assim. E é um calcanhar de Aquiles, porque eu achava que para eu ser artista, eu tinha que necessariamente fazer algo que o público se incomodasse. Saísse chocado. Senão não era arte. Esse lugar do artista, que ele está superior e ele tem que comandar esse público. E eu fiquei nessa por um tempo, né? Eu preciso ter credibilidade com as pessoas. Então eu tenho que ser cult. Eu tenho que fazer filmes que são filmes difíceis. E isso foi morrendo e eu fui aprendendo que não, que eu também quero um público que se diverte comigo, Sim. sabe? E que sente outras coisas. É muito bom quando a gente choca o público, que eles vêm e pra você e ficam tipo, meu Deus, eu não acredito que você fez isso, assim, fiquei impactado. Mas também é muito legal quando o público chega em você e fala, meu, achei de rir. Exato. Vendo, Ou me sua emocionei apresentação. muito, fiquei muito feliz com o final do filme, porque ela escolheu. Não vou contar. Eita, Não posso. spoiler. Sem spoilers aqui. Tem que assistir o filme pra saber. Ah, é mas muito legal, assim. Eu, por exemplo, eu acho que eu posso dizer de duas peças, assim, que estão muito atuais agora na minha vida, que eu faço teatro também, faço fego, muito bom, que estão muito atuais na minha vida, que são, assim, opostas. A gente tem Carolinas, que é inspirado no livro Quarto de Despejo, que é um livro, assim, pesadíssimo por si só, que a Carolina Maria de Jesus escreveu, que ela conta sobre esse cotidiano da vida dela na favela e sobre todas as dificuldades que ela passou. E, gente, é uma peça que eu considero muito pesada, que eu considero triste, porque a gente vê todas essas pessoas em situações extremamente vulneráveis. Foi um processo muito difícil pra mim ter que ver essa realidade, entrar nessa realidade, viver essa realidade enquanto atriz, porque é uma realidade que eu não vivo. Exato. Então, como eu vou me colocar Nesse nessa lugar, dor, né? nesse contexto, sabe? Então, foi um estudo muito pesado de personagem pra mim. E a Carolina dizia, assim, mesmo depois do lançamento do livro e dela ter conseguido uma condição de vida até que melhor, mais estável, ela falava que ela não se sentia feliz. Exato. Que a felicidade não surgia pra ela ali. E aí você. É muito triste todo esse contexto, assim, é muito sofrimento. E até hoje a gente vê os impactos da vida da Carolina nos netos, nos filhos dela, e é muito triste mesmo. Então é uma peça, assim, Densa, né? tensa, né? Muito de outro nível mesmo, assim. E a gente tem Sacrafolia, por exemplo, que é outra peça que a gente vai apresentar esse mês, dia 28, lá em Redenção, que a gente tá revivendo esse projeto que era do ano passado. E assim, gente, essa peça é pura comédia. Então. Então, é aquela coisa, escrita pelo Luiz Alberto de Abreu, tem os protagonistas, que é o Matias Cão e o João Teité, que são assim, nossa, dois assim, pilantras, gente, pilantras. E aí chega no final, que eles têm que levar Maria, José, toda aquela história de Belém, de Jesus, e se acontecesse no Nordeste? Aí chegar, tem que levar pra Belém. Ah, mas pra Belém da Judéia, não era no Belém do Pará? E, gente, assim, é muita comédia. Essa peça é maravilhosa. E aí a família lá, os reis da Judéia, fazem um pacto com o chifrudo pra poder ajudar, pra poder matar Jesus, que eles não querem unir Jesus. Gente, essa peça é muito engraçada. É muito engraçada. E assim, são mundos diferentes. É muito bom quando o público chega assim, a gente vê o público, assim, chorando na plateia, vendo Carolinas. E impactado com toda aquela história de fome, de superação. Mas é muito bom quando o público chega na gente e sorri. Nossa, eu acho ridículo. É muito bom a gente conseguir transitar, né? Nesses lugares. Ser versátil, né? Importantíssimo. E assim, você trabalha com jovens. Trabalho.
muitos trabalham, né, de várias idades, né? Pessoas de várias idades. De amor da casa até os adolescentes, até crianças. Crianças. E pra você, qual é a dificuldade de trabalhar com crianças, com adolescentes? Ou se pra você é muito tranquilo, como é que é? A dificuldade é ser adulto. Hum. Essa é a dificuldade. Por quê? Porque eles são extremamente criativos, extremamente cheios de vida. Eles não querem que você converse com eles com seriedade, mandando, né? Eles querem que você role no chão junto. Sim. Então, a dificuldade é ser adulto e às vezes querer racionalizar muito, querer organizar muito, quando na verdade, para criança, principalmente, a ideia, a arte, ela parte da brincadeira, né? Sim. Brinca-se primeiro, depois racionaliza-se. Primeiro o corpo dança, primeiro o corpo brinca, depois ele vai lá e organiza. Então, essa parte do, vamos começar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ser muito adulto, ser muito racional, acaba atrapalhando. Porque Sim. eles estão prontos para você fazer o que você pedir para eles fazerem. Eles dão ideias maravilhosas. E eu aprendo muito também com a resiliência. A criança é muito resiliente, né? Sim. O adolescente já é mais reclamão, mas eles só querem ser escutados. Então, é essa coisa também do adulto que não consegue escutar mais, porque tá sempre fazendo mil coisas, parar pra escutar esse adolescente. Sim. Buscar de volta essa humanidade que às vezes se perde na correria do dia a dia, sabe? Sim. E entregar meu tempo e meu amor pra eles. Então, esse é o mais difícil. Sair desse lugar de adulta e sentar no chão, e olhar no olho, e doar meu tempo. Ah, sim. A gente é muito bom. A gente também aprende muito, né? Da mesma forma que a gente tem que organizar, às vezes, né? Nem tudo num set de gravação, num set de trabalho é sua brincadeira. Mas é bom a gente também ter essa versatilidade entre a hora que é pra brincar e a hora do vamos gravar. Vamos gravar. Vamos olhar o roteiro. Uhum. Vamos fazer isso aqui dar Pode certo. ter essa leveza, né? Sim. Eu acho que o mais difícil pro adulto é voltar a ter essa leveza de criança. E aí é a hora que a gente se estressa, traz um peso que não precisa. A vida pode ser mais leve mesmo. Então, olhar o mundo com esse olhar de criança é o mais difícil. E assim, você tem uma filmografia grande, extensa, já fez várias coisas. Mas eu quero saber, qual é o seu filme favorito? Duda. Duda, que é o de terror. Que é o de terror, o primeiro de todos. Eu posso fazer o filme que for. Posso fazer um longa-metragem com Tarantino. Tarantino, sou sua fã. Mas Duda vai ser sempre o meu filme preferido. Porque ele é o primeiro. E porque é um primeiro que traz todo o meu anseio, todo o meu medo, todos os meus traumas e a minha vontade de ser o suficiente. De me sentir o suficiente, sabe? De conseguir fazer aquilo pra perceber que a minha vida e as minhas histórias importavam. Sim. E o resultado dele, criativo, estético, político e ético, é de transbordar, assim. Tanto que ele chega em várias outras línguas, ele passou por todos os continentes. Nossa, que legal. Porque ele tem essa verdade, essa vontade de fazer cinema, da paixão. E independentemente do que acontecer, esse filme é o filme da minha vida. E é algo muito pessoal seu. Muito Você colocou pessoal. uma dor sua ali. E é muito. Essa forma. É muito difícil a gente expressar a nossa dor. E principalmente colocar ela numa tela para outras pessoas poderem assistirem. É algo muito vulnerável. Isso. Mas é algo muito visceral. É exatamente isso. Então, assim, é um trabalho de se admirar. E é muito bom que tenha expandido e que expanda cada vez mais para mais pessoas assistirem e se impactarem com esse projeto também. E chegou a ganhar muitos prêmios também. Sim, a gente esteve em mais de 100 festivais, eu acho. A gente perdeu as contas. Chegou uma hora que a gente perdeu as contas mesmo. A gente colocava todos os laureados, que são aqueles lauréis, assim. Sim. Aí teve uma hora que não dava mais. A gente perdeu as contas. A gente começou a fazer outros filmes e Duda continuava entrando em festival. Nossa. Mas, e desses 100, a gente ganhou mais de 35 prêmios, assim. Meu Deus. E prêmios internacionais, inclusive. A gente foi pro maior festival de língua portuguesa do mundo, que é o Festim. Sim. Então tem Cannes, né, na França, por exemplo, que é o maior festival francês. O Festim, ele é o maior festival de língua portuguesa do mundo, de cinema. Deus. Então, é um filme que quebrou barreiras e que me fez acreditar em mim mesma. Nossa, e como é que foi essa sensação pra você, assim, uma realização muito grande? Quando a gente ganhou, quando a gente passou no primeiro festival, que chegou lá, vocês foram selecionados, eu falei, meu Deus!
alguém entendeu o filme, entendeu, adoro, não sei o quê. E nesse mesmo festival a gente ganhou o prêmio de melhor filme, melhor direção e melhor atriz pra Beth Corregiari. Nossa. E aí eu falei, a gente conseguiu, né? A gente é tudo isso mesmo, a gente tem uma história que importa, a gente tá atingindo outras pessoas. Sim. E aí, não é arrogância não, tá, gente? Eu me senti invencível e imparável. E desde lá, eu não parei. Eu não parei. Invencível e imparável. Eu senti que eu poderia fazer muitas coisas. Não só pra mim, mas pra várias mulheres. Ah, sim, é muito bom essa sensação, deve ser muito gostoso. Mas além de produtora, que a gente falou muito disso também, você também é professora e formada em literatura, né? Que legal. Eu quero saber como que você caminha, né, junto com essas duas áreas. Cabelos brancos, né? Porque já falei tudo isso e ainda dou aula, hein? Ei, Ai, fala meu sério. Deus. Uma coisa tá ligada com a outra, né? Quando eu vou pra escola dar aula, eu acabo me inspirando e me engajando. Eu chego mais inspirada, com mais vontade de fazer arte na minha casa e vice-versa. Uhum. E aí eu acabo interseccionando. Então, por exemplo, eu fui chamada pra dar aula no São Luís. Eu dou aula no Colégio São Luís, ainda. Fui chamada pra dar aula de redação e gramática. E aí eu já tinha o projeto da escola de cinema em 2020. Ah, sim. E aí eu falei com a direção, apresentei o projeto. A gente já tinha feito no SAAD, no antigo SAAD, porque fechou. Uhum. Amo você, SAAD. E aí quando a gente fez o primeiro ano no SAAD, já foi no cinema de Pindamonhangaba já. Nossa. Então eu levei para o São Luís, apresentei, eles gostaram, apoiaram, e agora eu também estou dando aula de cinema e eu consigo interseccionar matérias que eu dou em redação, temas que eu dou em redação, com os temas do cinema. Ah, E que acaba legal. virando uma coisa só, porque é uma coisa só. Com certeza. Né? Tá tudo misturado e fazendo com que a nossa vida tenha esse lado sensível e o lado racional. Esse lado sensível ele fica sendo alimentado o tempo todo. E aí eu tenho uma escola de cinema que se chama Escola de Cinema e está patenteada como escola de cinema. Ai, que legal. No Colégio São Luís agora, que comprou a ideia, e é do primeiro ano do ensino médio até o terceiro, mas a partir do ano que vem eles abrem o ensino fundamental inteiro. Ah, que legal, gente. Muito bom esse incentivo também da parte da escola. Com de certeza. fazer Não, sem o isso. incentivo da escola é impossível. Eu tentei em outras escolas, que eu não vou dar o nome, porque eu sou ética. Uhum. Mas outras escolas falaram, não cabe e tal. Só que agora é obrigatório, né? O governo apresentou que todas as escolas, não precisa ser cinema, Uhum. mas todas as escolas vão ter que ter educação midiática. Ai, que legal. E eu tô falando isso desde 2020, por causa da pandemia. Eu saquei que esse seria o futuro. Não. Então agora estamos aí. Estamos aí, né, gente? Estamos aí, desculpa. Eu falei, eu avisei. Quem não me ouviu, o problema de vocês. Aquelas, Você né? é ótima. Não, é que, assim, a gente tem que olhar pro futuro. A gente que é artista, a gente tem que sempre estar ali pensando na mídia, no futuro, nas pessoas. Exato. Mas é muito legal esse projeto e é muito importante a existência desse incentivo das escolas, porque os alunos gostam muito também, Muito. sabe? É impressionante, assim. Como que é essa recepção? É muito boa? A gente lotou o cinema no domingo agora. Só que eram às 9 horas da manhã no festival Escola de Cinema, quando Sim. os alunos foram premiados. 9 horas da manhã, os alunos vestidos de social, com brilho, com salto, tapete vermelho, pro festival. Nossa, Aí que a gente legal. vê que eles estão muito engajados, né? Demais, né? Muito, porque eu, às 8 horas da manhã, num domingo, eu estou dormindo debaixo do meu edredom. E eles estavam lá, todo com plumas, paetês. Então, existe um engajamento. E o mais interessante eles gostam de cinema, eles gostam de série e gostam de celular, né? Gostam de reproduzir dancinha no TikTok, de fazer vídeo na escola. E aí, quando você traz pro lado artístico da coisa, Uhum. artístico e crítico, num primeiro momento eles ficam meio chocados. Não, eu não consigo fazer, não, tem certeza? E aí, quando eles começam e eles verem que eles são capazes, isso vai sendo um estímulo, um catalisador de mais ações e mais engajamento e vira um grande movimento que todos se ajudam. Então, você tem seu grupo, mas você tá participando do outro grupo. Uhum. Tem um grupo que não consegue fazer a edição, não deixa que eu te ajude a fazer a edição. E isso, pra mim, isso é educação, onde o aluno ele se torna um protagonista e um cidadão do mundo. Com Ele certeza. entende a função dele como uma função de cidadão mesmo ali para complementar a vida um do outro. Uhum, eu vejo muito isso também, por exemplo, a mim, nos meus amigos, que eu ando, né, com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, e a gente fica nessa, tipo, seria muito legal ter um projeto assim, pra gente poder produzir nossas próprias coisas, e às vezes a escola não aproveita dessa vontade dos alunos de fazerem algo legal, sabe? Uhum.
Na minha escola, por exemplo, a gente teve o projeto que foi o Palco Elite, onde cada turma do primeiro ano teve que fazer uma peça Isso é pra demais. poder apresentar. E assim, foi muito legal, todo mundo se divertiu. No dia da apresentação, que teve até premiação, então tava todo mundo assim, querendo os prêmios. E é um ajudando o outro, né? É bem legal. E assim, às vezes a gente pensa, meu, né, a gente fez isso só no primeiro ano, não vai ter isso no segundo, no terceiro, seria tão legal, sabe? Sim. E é algo que a gente sente muita falta. Então, assim, é bem legal esse tipo de projeto. E as pessoas, no início, sempre fica aquela dúvida de será que eu vou conseguir? Isso. Ah, não sei atuar, não sei falar bem, eu tenho vergonha de apresentar trabalho, apresentar uma peça. Uhum. Mas assim, quando as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se sentindo mais segura, e o teatro também, né, a atuação tira muito da sua timidez, e aí você acaba evoluindo muito, né? Então é muito bom a gente ver tudo isso. Sabe o que eu percebo, Manu? Que as escolas, elas tiram, a partir do primeiro ano, a arte, por causa do vestibular, né? Então, é um sistema que ainda está mecanicista, ele ainda está em função de uma utilidade que é o vestibular. Sim. Focando no emprego, né? Focando nessa parte útil da vida. Só que a vida, assim como o Ailton Krenak disse no seu livro A Vida Não É Útil, a vida não é útil. Ela não precisa só. A gente não precisa só existir para produzir, para gerar dinheiro, para gerar lucro. A gente pode existir para contemplar, a gente pode existir para simplesmente ser, a gente pode existir para sentir, a gente pode existir para rir junto. Isso não é útil, mas isso alimenta o ser humano de uma outra forma. Sim, com Então, enquanto as certeza. escolas pensarem apenas nesse viés do vestibular e nessa mecanização do ensino para utilidade, a gente perde a possibilidade de várias criações Sim. até o final do terceiro ano do ensino Sim. médio. E quantas coisas que são desenvolvidas, né, nessas criações também. Estimular o outro lado do cérebro. Exato. Mais concentração na hora de fazer a prova. Com certeza. Uma pluralidade maior de repertórios socioculturais para você poder fazer uma redação. Uhum. Já foi comprovado que o aluno que faz arte, né, ele tem esse lado da inteligência emocional mais bem trabalhado. Tudo isso torna essa pessoa, por exemplo, mais apta a um emprego. A criatividade, ela é uma das cinco inteligências mais importantes, habilidades mais importantes para se entrar, para se conseguir fazer uma entrevista de emprego e ser contratado. E essa criatividade não vai ser desenvolvida se você só estiver fazendo exercícios para a prova de vestibular. Sim, então isso é algo que precisa ser enxergado, precisa ser visto e praticado. A gente precisa de incentivo, porque não dá pra gente fazer milagres também, a gente precisa de um incentivo, a gente precisa que isso seja enxergado. E assim, é muito importante, gente, muito demais. Muito mesmo. E infelizmente nós estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Não! Gente, tenho certeza que a gente ia render ainda umas 2 horas Com aqui toda certeza. de papo e ainda ia faltar tempo, porque a gente tem muito repertório pra falar, muita coisa pra dizer, mas assim, foi muito bom ter você hoje aqui. E vamos fazer o nosso bate-bola rápido. Jesus, mas ninguém me contou, tá? Não, gente, o bate-bola rápido é uma surpresa. É assim, eu pergunto, você responde. Primeira coisa que vier na cabeça, sem Que pensar muito. risco. Tá. Vai. Deus me ajude. Uma música que você gosta muito. Alucinação, Belchior. Um filme que você gosta muito sem ser da sua produtora. Faz sentido. Bacurau, pra mim, o melhor filme de todos os tempos no Brasil. Nossa, genial. Ótima referência. Ai, Kleber Mendonça. Um diretor, produtor que te inspira. Tá, é uma diretora. É a Julia Ducournau, que fez Titane, que é um body horror super interessante. Inclusive, a diretora de Substância é muito fã da Julia Ducournau. Que legal, gente. São, assim, coisas que se complementam. Que, assim, artistas precisam ter inspirações, gente. É muito bom. Uma comida que você gosta muito. Arroz, feijão, purê de batata e frango à milanesa. Ai, gente, eu amo. Próximos projetos. A gente estreia Quem Escuta o Professor em janeiro. Então é o próximo projeto, o DOC. E estamos esperando os editais para que a gente possa sonhar, né? Com sim. os próximos projetos. Com certeza. Mas teremos terror ano que vem, independentemente de edital. Com certeza, gente. Adoro um terror. Nossa senhora. E tenho medo, mas amo. Enfim, um conselho para os jovens que querem seguir nessa área.
Jovens que querem seguir nessa área, nunca negociem o inegociável. Se vocês têm a vontade de fazer filmes, de fazer teatro, de viver de arte, não negocie os seus sonhos. Não negocie os seus valores, não negocie as suas ideias, porque é isso que te torna um artista único. A hora que você negocia tudo isso, você perde. Você perde quem você é. Uma opinião polêmica. Uma opinião polêmica. Detesto Harry Potter. Você não gosta de Harry Potter? Perdi todas as pessoas que eu me segui agora. Acho Meu chato. Deus, gente! Não, pior que tem muita gente que não gosta de Harry Potter. Nem é uma opinião tão impopular assim hoje em dia. É. Opiniões que eram impopulares e que hoje em dia não são mais. Detestar Harry Potter, detestar Crepúsculo. Eu gosto de Crepúsculo. Você gosta? Eu Aham. também, gente. Tem Gente. muita gente que tem preconceito. Eu gosto. Por quê? Porque Crepúsculo vai pro lugar dos vampiros, terror. E Harry Potter fica nesse lugar da fantasia. E aí é uma saga, tem milhões de Harry Potter. E a Sim. J.K. Rowling também só traz opinião polêmica. Daí junta uma coisa na outra, sinto muito, mas não Gente, rola. A J.K. Rowling não dá pra defender ela, não. Não dá. Daí acabou, né? Perdeu É. o charme. Não dá, gente. Fica dando opinião polêmica na internet, discursos meio errados. Exato. E aí fica Aí complicado. não tem como gostar de nada. Não tem mesmo. Então, passe as redes sociais da Flor Filmes, as suas, para as pessoas poderem sempre conferir os próximos projetos e não ficarem fora de nada. Ah, vou passar. Vocês que gostam de Harry Potter, eu sou uma pessoa legal, tá? Então me sigam por gentileza. Muito obrigada, não me abandonem. Arroba Carola Lobo com K. Arroba Flor Filmes e arroba Cia Astroianas. Ah, sim. E quando eu lançar próximos projetos, volte no nosso podcast pra gente poder estar conversando sobre os próximos lançamentos, que é sempre muito legal a gente poder falar sobre as produções aqui da região e fora, né? Também porque, gente, expandir nacionalmente, né? Maravilhosa. Muito bom, assim. Uma honra estar aqui, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Foi muito bom te entrevistar hoje. E agora nós vamos pro momento mais esperado do nosso podcast, que é a nossa alfinetada final. Todo final de podcast eu dou uma alfinetada, Em mim? um conselho, não. Para o público. Obrigada, Deus. Para o público, assim. Eu adoro. Às vezes dou conselhos amorosos, às vezes dou conselhos de amizade. Eu sou praticamente uma coach. Adoro. Vamos Não. ver se eu pego pra mim, hein? Vamos lá, gente. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, que é um assunto que eu gosto muito de falar aqui nesse podcast. E você sabe, um relacionamento, não existe um relacionamento perfeito. A gente vê muito esses relacionamentos de internet, de pessoas que postam várias fotos, viajando, fazendo não sei o quê, saindo e vídeo, conversando com o público. Mas, gente, eles não postam tudo do relacionamento. Ninguém posta vídeo quando há uma discussão, há um problema. E ninguém fala sobre isso na internet. Então, não compare o seu relacionamento com o relacionamento de internet. Já vamos começar por aí. Aí a gente pontua que todo relacionamento há problemas. Existem problemas em um relacionamento, porque são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, tentando dar certo juntas, né? Então tem que ter uma cumplicidade, uma coisa, uma boa relação entre essas pessoas. Agora, há problemas em um relacionamento. Quando há esses problemas, não é você contra o seu parceiro em uma discussão. São vocês dois contra um problema. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que lembrar. Você não tem que brigar com ele, nossa, porque você falou aquilo. Você é uma pessoa idiota, você é uma pessoa péssima. Não, você tem que falar, ó, você falou aquilo pra mim, eu não gostei. Como que a gente vai resolver isso? Daí vai da pessoa mudar, vai da pessoa melhorar, mas é cumplicidade ali também, porque um relacionamento não se faz sozinho. Os dois têm que querer, os dois têm que estar buscando essa conversa e essa melhora juntos. E se você não tem cumplicidade no seu relacionamento? Não. E é isso, esse é a nossa alfinetada de hoje. Muito obrigada, Carol, por estar Muito aqui. obrigada. Uma honra te entrevistar. Amiga. Gostei muito, espero que você volte com mais Voltarei. pessoas da equipe também da Flor Filmes, que vai ser muito bom entrevistar essas mulheres maravilhosas. Que alegria. Combinado. Muito Com obrigada. certeza. E é isso, gente. Esse foi o Chega a Mais dessa semana. Um beijo e até a próxima!